irmãos em Hebreus capítulo 10. Glória a Deus. Quem aqui gosta de observar o universo, as estrelas, uma noite estrelada? É muito bonito, né? Inspirador, romântico, né? Uma noite estrelada. E o universo sempre tem fascinado a humanidade, né? Desde muito tempo atrás. E, com o tempo, os homens aprenderam a também discernir, né, os tempos, as eras, as estações, por meio da observação dos astros. E, por volta do século XVII, houve um esforço para desenvolver instrumentos que pudessem servir de observação, para observação dos astros, né? Então, lá pelos anos de 1600 e pouquinho, um inventor chamado Hans Lippershey inventou a primeira luneta de observação que servia para enxergar a Lua, as crateras da Lua, alguns astros e algumas características dos astros. E, desde então, houve um avanço muito grande no desenvolvimento desses instrumentos, desses artefatos, mas nada se compara aos telescópios espaciais, né? E eles estão enxergando tão longe que estão enxergando o nosso passado, né? A origem do universo, como o universo foi criado, isso é extraordinário, a gente fica fascinado de ver as informações, as imagens que são trazidas. E é uma diferença assustadoramente grande entre o invento lá do inventor de 1600 e pouco, para um telescópio com o alcance do Hubble, ou do James Webb, que foi lançado em 2021 para substituir o Hubble, e ainda enxerga muito mais longe, mostra muito mais imagens para nós. É fascinante tudo isso, né? Essa distância da invenção daquela primeira luneta, lá no século XVII, para os telescópios de hoje, se assemelha muito com a diferença da maneira como nós, como a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus era enxergada no tempo de Moisés, por exemplo, em relação a como ela passou a ser enxergada quando Jesus, a partir do momento em que Jesus veio ao mundo. A vinda de Jesus ao mundo foi como o lançamento do telescópio espacial, né? Então, a lei, os profetas, as verdades do Antigo Testamento começaram a ser enxergadas com uma clareza que nunca havia sido possível para os fiéis do passado, daquele período da Antiga Aliança. E o autor aos Hebreus, ele fala muito sobre essa diferença, ele mostra a profundidade do alcance do nosso entendimento a respeito dessa revelação de Deus do passado, à luz da revelação de Cristo. E o nosso texto, capítulo 10, é muito específico nesse sentido, especial, e à medida em que nós fizermos a leitura, nós vamos percebendo como ele faz essa comparação, não é? Da luneta para o telescópio espacial, do que nós podíamos enxergar à luz da revelação do passado, lá na Antiga Aliança, e do que é possível enxergar hoje a partir do evento de Cristo
a vinda de Cristo ao mundo e da revelação que ele trouxe na sua própria pessoa, mostrando o significado mais profundo e verdadeiro, mais completo, mais pleno da palavra de Deus. Então, nós vamos fazer a leitura aí do capítulo 10 e depois vamos orar, ok? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente, eles oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido aperfeiçoados ou purificados, uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei, no segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, como uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também, de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas.
Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. Amém. Vamos orar? Santo Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, por ela ser aquilo que é, palavra viva, palavra santa, poderosa, que traz, ó Deus, não somente esclarecimento, entendimento, compreensão, mas também traz temor e tremor aos nossos corações. Ela nos consola, ela nos exorta, ela nos tira da zona de conforto, mas nos leva para o lugar de descanso. Então, Senhor, que nessa noite a tua palavra possa cumprir todo o propósito para o qual o Senhor a tem designado sobre nós e para nós. Te pedimos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós precisamos sempre voltar ao texto bíblico e voltar a determinadas passagens específicas da Bíblia, muitas vezes, para entendermos qual é a nossa posição diante de Deus e diante desse mundo, com suas circunstâncias, com os fatos desta vida. Nós vivemos olhando para um alvo, para uma meta. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala sobre isso, ele diz: eu não corro sem meta, eu não corro sem alvo, eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo em vista, e é para esse alvo que eu estou correndo. Paulo usa muito a linguagem do atleta, e ele fala justamente sobre, trazendo essa imagem do atleta que está correndo de olho no final da sua jornada, e ele está de olho no prêmio que existe para ser alcançado, a recompensa. E ele vai dizer também, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, que ele não julga tê-lo alcançado, mas uma coisa faz, ele diz, deixo o que ficou para trás e sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É também sobre isso que o autor aos Hebreus está falando. Ele está falando sobre um objetivo, a vida de serviço a Deus, de seguimento a Cristo como uma vida com objetivo, com propósito. Ele fala sobre isso basicamente no texto todo, mas ele especifica com muita clareza em determinados momentos, como, por exemplo, no versículo 25, quando ele exorta os crentes a não deixarem a sua congregação, pelo contrário, intensificarem o seu convívio como cristãos, para que se fortaleçam uns aos outros, quanto mais perto está o dia do Senhor, que aqui está
categorizado com D maiúsculo, para que todos saibam de que dia o autor está falando. E lá no finalzinho do capítulo 10, ele vai dizer no verso 37, inclusive fazendo menção de uma passagem lá do Antigo Testamento, né? Abacuque, capítulo 2, versículos 3 e 4, quando ele diz: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não vai demorar. O meu justo, enquanto isso, viverá pela fé. Se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Ou seja, ele deve seguir em frente, perseverar, seguir para o alvo, seguir para a meta. Então, os grandes pontos fracos da igreja neste mundo é justamente o fato de a maioria dos cristãos, talvez não a maioria, mas grande parte dos cristãos não terem consciência de que eles estão vivendo em função de um objetivo, de uma meta, de um alvo. Não é? Entendendo que suas vidas neste mundo estão apenas passando um tempo, ou seja, nós não somos daqui, não pertencemos a essa realidade. Não é? O autor ele está falando aqui também sobre o fato de que naquela época havia perseguição tão intensa, inclusive com a expoliação dos bens dos cristãos. Ele diz aqui no versículo 34, mas ele diz que aqueles irmãos suportavam até mesmo perder os seus bens materiais, porque eles estavam de olho num patrimônio superior e durável. Ou seja, não pode ser roubado pelo ladrão, não pode ser consumido pela traça, nem pela ferrugem, não pode ser tirado, porque ele é superior, porque ele é durável, não passa, não perece. Então, ele está falando aqui de coisas que são muito maiores e que têm um significado perene, duradouro, eterno. Portanto, é para isso que nós devemos olhar. E com base nisso é que ele escreve aqui no capítulo 10, informando a diferença do que era e do que é. Das coisas que foram reveladas no passado, mas que não trouxeram a plenitude da revelação, que só veio em Cristo Jesus. E então ele começa a mostrar isso aí, a partir do versículo 1 até o versículo 9, falando, em primeiro lugar, a respeito dos sacrifícios do passado como algo provisório, imperfeito, para resolver a questão da contaminação dos pecados. Então ele diz que a lei era apenas uma sombra dos bens vindouros, mas não a imagem real. Por quê? Porque naquele momento havia um esforço para que os sacrifícios fossem oferecidos continuamente. E ele usa aqui a lógica para mostrar que, se fosse possível que aqueles sacrifícios oferecidos redimissem os pecados, não é, dos fiéis de uma vez por todas, eles não seriam repetidos. E se eles eram repetidos, é porque eles não tinham o poder de purificar os pecados permanentemente. Então, constantemente, esses mesmos sacrifícios deveriam ser repetidos, repetidos e repetidos, num processo interminável. Por quê? Ele diz, verso 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. O que o autor está querendo dizer com isso? Que a remoção dos pecados era uma concessão da graça de Deus. Não era o sangue de animais que redimia pecados, mas a misericórdia do Senhor, a graça de Deus, o amor de Deus. E então, ele vai aqui mostrar que as palavras do Salmo 40 são palavras que dizem respeito à pessoa de Cristo. Salmo 40, versos 6 a 8, que ele vai mencionar aí a partir do verso 5 do nosso texto. Ele diz, por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado, então eu disse, eis aqui estou, o rolo do livro está escrito a meu respeito, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quando Jesus disse isso, irmãos? Você não vai encontrar essa palavra em nenhum dos evangelhos,
Mas o autor aos Hebreus está nos dizendo que quando Davi escreve o Salmo 40, versículos 6 a 8, ele está falando a respeito de Jesus. Essas palavras encontram seu significado perfeito na pessoa de Cristo. Então, o que ele quer dizer? Que quando Cristo entra no mundo, essas palavras de Davi, elas são encarnadas por Jesus. Porque Jesus é que vem a este mundo para oferecer o sacrifício perfeito, definitivo e agradável a Deus. Então, ele diz no verso 8, depois de dizer como acima, que sacrifícios, ofertas, holocaustos, ofertas pelo pecado, Deus não quer e nem se agrada mais, como ele vai dizer em Isaías capítulo 1, por exemplo, num segundo momento ele diz, aqui estou, no rolo, ou seja, no texto sagrado antigo, está escrito a meu respeito, eis que estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. E ele diz, ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. O que isso significa? O que é primeiro, o que é segundo? O primeiro sistema sacrificial, que era provisório, que não era perfeito, não era completo. E quando Cristo vem ao mundo, ele remove esse primeiro sistema incompleto para estabelecer um segundo sistema, agora completo, a partir da nova aliança que ele estabelece conosco, por causa do seu sangue derramado na cruz. E é maravilhoso quando nós temos a alegria de saber que nós fazemos parte deste segundo pacto, deste segundo testamento, desta segunda aliança. E então no verso 10 ele diz que nessa vontade é que nós temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ou seja, agora não existe mais a repetição de sacrifícios, porque não existe mais pecado. Louvado seja Deus. Você vai dizer, como assim, mas eu continuo pecando, sim. Mas para cada pecado que nós praticamos, Cristo ofereceu um sacrifício definitivo, completo e satisfatório perante Deus. É o que ele explica a partir do verso 11. Ele diz, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Ele está repetindo o que já havia dito no versos 1 a 9. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Olha só. Então, ele está dizendo aqui que com um único sacrifício, Cristo nos aperfeiçoou, embora nós ainda estejamos sendo santificados. Ou seja, já e ainda não. A obra está completa, mas no tempo e no espaço, ela está em curso em nossas vidas. Então, Cristo já fez tudo, mas, ao mesmo tempo, nós estamos sendo santificados nessa obra completa que Ele realizou em nosso favor. Então, existe um processo que já está completo, uma obra completa, e existe um outro processo que está em andamento nas nossas vidas. Então, ele diz, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Isso, irmãos, é algo que é tão grande, tão poderoso, é tão profundo, que é difícil para a gente alcançar o significado dessas palavras. Isso quer dizer que Jesus ofereceu sacrifício perfeito para me redimir de pecados que eu ainda vou cometer. Como é que eu vou lidar com isso? Eu posso lidar de duas maneiras. Eu posso pensar, bom, então, vamos pecar. Vamos viver uma vida de pecado, porque Jesus já fez tudo, Ele já pagou o preço até pelo pecado que eu ainda vou cometer. Mas eu também posso pensar, se Deus fez isso, se Ele dispensou um amor tão grande por mim, se Ele fez algo tão profundo, tão puro, tão perfeito, tão completo,
O que ele pode esperar de mim, senão uma vida de dedicação, de amor, de compromisso, de devoção, de atenção? Mas, afinal, como eu posso entregar uma grande negligência por um amor tão grande? Eu só posso entregar, igualmente, um grande amor, uma grande atenção, um grande esforço, uma grande dedicação, uma profunda devoção e piedade, porque isso é o mínimo que eu posso fazer para devolver a Deus um pouco do muito que Ele já me deu. E ele vai falar sobre isso depois, na segunda parte, mas o texto segue, e ele diz que disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, né? E o autor aos Hebreus, ele é muito bíblico, porque ele vai citando passagens bíblicas para respaldar o que ele está dizendo, não é? Então, além dele ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele está citando a própria palavra de Deus para dar testemunho, e aqui ele vai mencionar Jeremias 31, que ele já havia citado quase que completo no capítulo 8, depois você pode conferir. Então ele diz: porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles, e as inscreverei sobre a sua mente. E acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Então, ele vai mencionar aqui esse compromisso que Deus faz consigo mesmo, de não se lembrar mais dos nossos pecados. Aqui, de certa forma, fazendo alusão a Miqueias capítulo 7, que nos assegura que o Senhor lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Louvado seja Deus. Que grande amor, irmãos. Que grande graça. Que grande misericórdia o Senhor tem para conosco. E veja como ele fecha o versículo 18. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Ou seja, não há mais repetição de pecados, porque não há mais pecados. Louvado seja Deus. Então veja que ele apresenta aqui um cenário extremamente favorável para nós. Ele mostra tudo aquilo que já foi feito por nós, e ele mostra a superioridade do sacrifício de Cristo em relação aos sacrifícios que eram feitos no passado, e a superioridade do próprio sacerdócio de Cristo, que é um sacerdócio perfeito e completo, pois ele não repete sacrifícios, uma vez que o sacrifício é o próprio sacerdote, Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. Louvado seja Deus. Mas agora, ele entra no segundo momento da sua mensagem, da sua pregação. Isso é basicamente um sermão que ele está fazendo aqui. E ele entra no segundo momento, é onde ele vai sair da demonstração do que nos foi dado, para que ele agora fale sobre o que se espera de nós diante daquilo que nos foi dado. Ou seja, nós recebemos tão grande graça, tão grande amor, nós recebemos esta grande obra de Cristo que realizou por nós a remissão dos pecados definitivamente. Então ele diz: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Glória a Deus. Quem poderia entrar no Santo dos Santos lá no passado? Quem tinha essa liberdade? Só o sumo sacerdote. E se ele não estivesse em condições, né, de purificação adequadas, ele nem iria sair dali, porque ele seria consumido pela presença de Deus. Mas agora o autor aos Hebreus, ele nos apresenta uma outra face da liberdade que nós recebemos em Cristo.
Ele diz: olha, a obra que Cristo realizou por nós é tão gloriosa, é tão grandiosa, é tão perfeita, é tão completa, que ela nos abriu o caminho à presença de Deus. Ou seja, nós podemos entrar agora diante de Deus, sem temor, porque nós temos liberdade. Há um caminho aberto para nós, e por esse caminho nós podemos entrar. E ele diz que nós devemos fazer isso com ousadia, ou seja, sem temor, porque ele nos abriu esse caminho por meio do véu que é a sua carne. Você se lembra do que Mateus vai falar quando Jesus morre na cruz do Calvário? As palavras no Evangelho de Mateus, ele vai dizer que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, não é? E o autor aos Hebreus faz aqui essa metáfora, mostrando que a carne de Cristo, que foi rasgada na cruz do Calvário pelos nossos pecados, ela agiu semelhante ao véu que havia no templo, fazendo aquela separação. Agora não existe mais separação, porque Cristo nos aproximou da presença de Deus. Porque Ele é o nosso grande sacerdote sobre a casa do Senhor. Então ele diz: aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Louvado seja Deus. Se o autor aos Hebreus tivesse escrito só esse capítulo 10, já seria suficiente para que nós tivéssemos acesso a informações tão ricas e tão plenas acerca da obra de Cristo, do que ela realizou por nós em nosso favor, e do que ela nos permitiu, da liberdade que ela nos comprou e do caminho que ela construiu para nós, um caminho de acesso livre à presença de Deus. Mas ele diz mais. Então, além de nos convidar para entrar por esse caminho novo, ele diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, a nossa esperança, meus irmãos, e a nossa confiança não se baseia na nossa capacidade, nem na nossa fidelidade, mas na fidelidade de Deus. Deus é fiel, sempre é fiel. E é por isso que nós podemos confiar, é por isso que nós podemos esperar e crer. Por causa disso. E ele vai falar também sobre essa confiança que nós podemos ter, que nós devemos ter. Ele vai fazer de novo menção a isso lá no verso 35. Não percam a confiança de vocês. Ou seja, ele está nos convidando a esperar e a confiar naquilo que Cristo fez. A obra já está feita, não é algo que está nos esperando no futuro, mas que já aconteceu, já foi feito, já está à nossa disposição, foi feito em nosso favor. Então, ele vai dizer: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Ou seja, por causa dessa certeza e dessa convicção que temos, nós podemos nos animar mutuamente, nos fortalecer mutuamente. Veja, irmãos, como a Bíblia imagina a vida cristã, como a Bíblia imagina um relacionamento entre os crentes. É um relacionamento de fortalecimento mútuo. E sempre que nós nos ajuntamos, um ajuda o outro, fortalece o outro, enquanto um está fraco na fé, que o outro está mais forte, então aquele que está mais forte ajuda o que está mais fraco, porque amanhã as coisas podem se inverter. Será que a gente tem vivido isso, irmãos, na igreja? A gente hoje, quando os crentes se reúnem, a gente se reúne para falar de política, para reclamar da vida, para reclamar do país, para reclamar de tudo. O autor aos Hebreus está dizendo que nós deveríamos aproveitar o nosso tempo de comunhão para nos fortalecer mutuamente. Mas para isso nós precisamos ter um a priori. Para isso eu preciso estar comprometido em orar por você durante a semana, colocar a sua vida diante de Deus em oração, me lembrar de você nos meus momentos de comunhão com Deus,
ter esses momentos de comunhão com Deus. Ou seja, é preciso que haja uma vida rica de comunhão para que nós tenhamos riquezas espirituais para compartilhar. Então, o autor vai dizendo aqui que nós não devemos deixar a nossa congregação, que naquela época já era costume de alguns, né? Não tinha shopping, não tinha entretenimento como tem hoje, mas já havia o esfriamento espiritual, já havia negligência em relação à questão da congregação dos cristãos, do ajuntamento do povo de Deus. Isso já acontecia, porque isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer, porque nós sempre teremos motivos para negligenciar o nosso compromisso com a congregação. E ele diz que, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia, com D maiúsculo, de novo, se aproxima. Ou seja, se nós entendemos, irmãos, que a cada dia a volta de Cristo fica mais próxima, a cada dia nós deveríamos nos admoestar mutuamente, nos exortar mutuamente em amor e nos fortalecer mutuamente mais e mais. Então, vamos pensar um pouco sobre isso. O pastoreio da igreja não é compromisso só do pastor. Isso não quer dizer que você vai ficar escorando as pessoas na porta para entregar recados do Senhor, igual a gente às vezes vê nas redes sociais. A pessoa está lá falando, aí daqui a pouco ela fala, quem é Deus? Para falar com eles e tal. Isso não é brincadeira, irmãos. A gente está falando aqui de coisa séria. De nós termos esse comprometimento de ter a palavra de Deus impressa em nossos corações, porque é isso que ele diz aqui, olha, imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei sobre a sua mente. Isso quer dizer o quê? Uma vida encharcada com a palavra de Deus. Quando a nossa vida está encharcada com a palavra de Deus está sempre presente no nosso coração, nas nossas mentes. Então, o que nós falamos de Deus. Mas quando nós estamos encharcados somente de entretenimento e de coisas desse tipo, nós vamos falar do quê? De política, de futebol, de tudo, menos das coisas de Deus. Não, irmãos, que nós não possamos, de vez em quando, ter aquela sessão abobrinha, né? Em que a gente abre aquele momento para falar de trivialidades, de futilidades. Isso é normal, não há mal nisso, não é pecado. Mas a vida não pode se resumir a abobrinha. A gente tem que ter mais do que isso para oferecer uns aos outros. Então, o que nós percebemos é a distância entre o que deveria ser e o que é. E a minha expectativa, o meu desejo, é que, para o ano que vem, né, nós pudéssemos crescer nesse ponto, crescer juntos, avançar nisso. Entende? Nos tornarmos uma comunidade mais rica, de contribuição a dar um ao outro. Quando um irmão estivesse fraco, abatido, nós pudéssemos ter uma palavra de confiança, de esperança, de fortalecimento para entregar para esse irmão, dizer, olha, a palavra de Deus diz isso para você, tenha fé, confie, acredite, mantenha sua confiança firme, não desanime agora, vamos seguir em frente, vamos orar, vamos caminhar juntos, eu estou contigo, quero te ajudar no que for necessário. Isso, irmãos, é a igreja. Isso é ser povo de Deus. E é sobre isso que o autor está falando. Ele está dizendo, gente, isso aqui não é com base no que vocês podem fazer, é com base no que Cristo já fez por vocês. Ou seja, basta nós simplesmente olharmos para o que Cristo fez e dizer, Senhor, eu quero viver pautado nessa verdade. Eu quero viver com os meus pés firmados nessa rocha. E a partir disso eu quero fortalecer os meus irmãos. Então, irmãos, é sobre isso que o texto está falando conosco. Agora, existe uma outra forma de viver a vida cristã. É aquela forma sem compromisso. E ele vai dizer isso, falar sobre isso a partir do verso 26. Né? Porque
Se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, se depois de ter recebido tudo isso que Cristo nos deu, nós ainda quisermos continuar a viver no pecado, não há mais o que fazer. Eu me lembro, certa vez, eu trabalhava na igreja do Engenho Novo, e a igreja, ela ajudava pessoas que viviam nas ruas. E havia um rapaz, e eu ia para lá de ônibus, e a linha que eu pegava sempre passava ele pela Praça da Bandeira, e na Praça da Bandeira tem um local onde vivem muitos moradores de rua. E havia um rapaz que ele se destacava porque ele tinha uma barba muito grande, tinha um semblante bem marcante, bem forte, e eu já o havia visto várias vezes lá, naquele lugar. E um dia, dou de cara com esse rapaz chegando na portaria da igreja do Engenho Novo. Eles levaram ele para a igreja, levaram ele na barbearia, ele fez a barba. Ele já chegou na igreja outra pessoa. E aí ele estava com uma série de infecções, feridas pelo corpo, e a igreja ajudou, ele tomou injeções, levaram no pronto atendimento, e a igreja começou a cuidar dele. E quando ele estava indo bem, as feridas já secando, ele sumiu, desapareceu. E aí, depois de muito tempo, um belo dia, eu estou passando na mesma linha. Quem é que eu vejo lá no mesmo buraco, debaixo da mesma ponte, vivendo a mesma vida? Aquele rapaz. Ou seja, não restava mais nada a fazer por ele. Porque o que foi feito, ele não valorizou. Ele não tomou aquilo como uma motivação para ele sair daquela vida e mudar. Ele simplesmente se entregou àquilo e desistiu de si mesmo. E é isso que o autor aos Hebreus está dizendo aqui. Olha, se nós desistirmos da vida que Cristo nos deu, não resta mais nada para nós. Não tem mais nada. A não ser, verso 27, apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Ele não está falando aqui, irmãos, de pecados eventuais, aqueles deslizes que a gente tem em alguns momentos. Não, ele está falando de uma vida sistematicamente vivida em pecado, mesmo estando dentro da igreja. Então ele diz, fazendo agora uma comparação com o que acontecia na antiga aliança, ele diz, quem tiver rejeitado, a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, na antiga aliança, com os pecados sempre recordados, aquele processo de uma aliança provisória e incompleta, naquela época, quando os sacerdotes tinham que voltar sempre para oferecer os mesmos sacrifícios pelos mesmos pecados, naquela aliança imperfeita e incompleta, quem tivesse rejeitado a lei de Moisés, morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Agora imagine, versículo 29, quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, ou seja, da nova aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Ou seja, se aqueles que viveram na aliança incompleta, imperfeita, morriam pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, uma vez que rejeitavam a lei de Moisés, quanto mais nós. Se nós rejeitarmos o que Cristo fez por nós, é como pisar sobre o sangue da aliança. E o que resta para nós? A expectativa terrível de fogo, não é? De desolação. Aí, de novo, ele cita a palavra de Deus, pois conhecemos aquele que disse, agora
citando aí Deuteronômio 32, 35, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E mais, agora, Deuteronômio 32, 36, o Senhor julgará o seu povo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ou seja, não resta mais nada. Então, percebe o que ele faz? Primeiro, ele mostra o que Cristo fez, o que nos foi dado gratuitamente, graciosamente, pela bondade, pelo amor de Deus. O que nós devemos fazer com base nisso, ou seja, devemos ter liberdade para entrar diante de Deus, para viver uma vida de comunhão com Ele, e nessa comunhão nós também adquirimos meios e recursos para nos fortalecermos uns aos outros. Mas, se nós desistirmos desta vida gloriosa que podemos viver e decidirmos viver embaixo da ponte com os nossos pecados, então não resta mais nada para nós. E ele conclui esse capítulo falando a respeito daquilo que nos espera, daquilo que está reservado para nós. E ele nos mostra a necessidade de lembrarmos dos tempos de outrora, dos dias de dificuldade, onde a igreja era perseguida abertamente, claramente, e onde, para se viver uma vida cristã, era necessário basicamente assinar um atestado, não é? E ali naquele atestado nós estávamos declarando que entendíamos que aceitar a Cristo é basicamente assinar uma sentença de morte. Eu me lembro que a última vez que tive uma crise renal, e nós fomos para Petrópolis para fazer o tratamento, eu me lembro que chegou um determinado ponto que eu já estava muito fraco, abatido, branco, e então o médico disse, olha, tem alguma coisa que pode ser feita, um tratamento, mas esse tratamento tem risco. E aí, lembro que a Zanza não queria que eu fizesse de jeito nenhum, e para que eu pudesse fazer, ela teve que assinar lá um documento, atestando que ela tinha consciência de que o tratamento poderia me levar à morte. E ela, muito contrariada, assinou, porque eu, muito branco, mas mesmo com aquela teimosia de sempre, disse para ela, se você não assinar, eu mesmo assino. E aí ela assinou e eu fui fazer o tratamento. Naquela época, no primeiro século, se tornar um cristão era assinar uma sentença de morte, era dizer, olha, você sabe que você está fazendo algo que vai significar perseguição, morte, o espólio dos seus bens, então você precisa fazer isso de forma consciente. Então ele diz aqui, lembrem-se dos dias passados, quando depois que vocês foram iluminados, ou seja, depois que vocês vieram a Cristo e o entendimento de vocês foi aberto, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos foram transformados em espetáculo para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria o espólio dos seus bens. Porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Então, ele está mostrando aqui que os momentos difíceis, os momentos de perseguição, de luta, devem ser recordados nos momentos de bonança, nos momentos em que tudo vai bem, para que nós não percamos nem a fé e nem a confiança em Deus. Porque isso pode acontecer. E é justamente nesses momentos que nós estamos sujeitos a voltar à prática de uma vida pecaminosa, descomprometida com Deus. Então ele diz, olha, lembrem-se dos dias passados e encontrem nessa recordação a motivação necessária para manter a fé, a confiança e o compromisso com Deus. Então ele diz, o prêmio é grande,
um patrimônio superior e durável, uma recompensa que não pode ser consumida, roubada, tirada, porque ela já está garantida. Versículo 35, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, porque havendo feito a vontade de Deus, para que havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Louvado seja Deus. Então, irmãos, é isso que se espera de nós. E ele cita, então, o texto que nós já havíamos falado inicialmente. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá. E não vai demorar. Mas, meu justo viverá pela fé. Se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Louvado seja Deus. Então, gostaria que você repetisse comigo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, ao chegarmos nesse tempo onde o novo ano se avizinha, vamos tentar, diante de Deus, assumir compromissos mais arrojados, metas mais ousadas para com Deus. Não vamos nos ater aqui a pensar em coisas materiais, humanas, pequenas. Vamos pensar em coisas maiores. Vamos pensar nos bens duráveis, no patrimônio durável, eterno, que está reservado para nós na presença de Deus. E eu quero deixar aqui apenas 2 pontos, a título de conclusão e aplicação para nós. Irmãos, não há nada que nós tenhamos que fazer para sermos aceitos por Deus. Cristo já fez. O Senhor já nos aceita. Nós não precisamos repetir sacrifícios, nós não precisamos fazer todas essas coisas cerimonialistas, que hoje algumas igrejas gostam de fazer, não é verdade? As pessoas gostam de usar a roupa de judeu, aquele solidelzinho, a estrela de Davi, como se isso trouxesse uma aura de santidade. Isso tudo, meus irmãos, é desprezar o que Cristo fez por nós. Não precisamos usar, uma roupa de judeu, não precisamos recitar textos da Bíblia em hebraico. Eu me lembro de uma época em que tinha um cantor muito famoso, que ele andava por aí fazendo pregações e cantando, e todo mundo, eu inclusive, gostávamos de cantar as músicas dele, mas a gente se sentia mais perto de Deus, porque tinha umas palavras em hebraico, que a gente balbuciava, assim meio sem saber direito, mas falávamos como a gente sabia, e a gente se sentia mais perto de Deus, porque tinha aquele negócio da estrela de Davi e tal, e tinha um pastor também que a gente conhecia, que ele era pastor de uma igreja cristã messiânica lá, não era messiânica, aquela messiânica do espiritismo, não, era outra messiânica no sentido de que eles eram judeus que criam em Jesus como Messias, e, poxa, a gente queria fazer parte daquela igreja, porque aquela, sim, era a igreja de Cristo. Mas chega um tempo que a gente tem que crescer, não é, irmãos? E deixar essas coisas para trás. Aquele que nunca fez isso, que atire a primeira pedra, não é? Nós já fomos justificados, irmãos. Nós já fomos amados por Deus de uma maneira que não tem mais como. Além do que Deus nos amou, ninguém pode nos amar. Nós não podemos ser mais aceitos do que já fomos, não podemos ser mais santificados, nem mais aperfeiçoados do que já fomos, embora dia após dia nós estamos sendo aprimorados nesse processo, mas Cristo já fez tudo o que era necessário por nós. Então, que nós tenhamos confiança. Assim como o autor aos Hebreus,
advertir os seus leitores e ouvintes que essa palavra também seja trazida para os nossos corações. Não perca a sua confiança. O que 2025 nos reserva? Não sabemos, irmãos. Não sabemos. Para muitos de nós pode ser um ano melhor do que 2024. Para outros pode ser pior. Não sabemos. Não sabemos que propósitos Deus tem nas nossas vidas nesse tempo. Se dentro desses propósitos Deus quiser nos fazer prosperar, muitos de nós vão prosperar. Mas se Ele também quiser nos fazer descer ao vale, nós vamos descer. O que importa é que Ele estará conosco. Esse é o ponto importante. O que é mais fundamental é nós entendermos quem nós somos, o que Deus está fazendo, o que Cristo já fez por nós, a nossa herança que já está assegurada, garantida, o prêmio que já está garantido para nós. Isso é o que deve nos conduzir, deve conduzir a nossa caminhada. Agora, em segundo ponto, tendo consciência de tudo isso, nós temos um trabalho a fazer. Temos um trabalho. E esse trabalho consiste em nos mantermos no caminho, em nos fortalecermos mutuamente uns aos outros, em não deixarmos a nossa congregação, em mantermos firme a nossa confissão, em buscarmos uma vida que constantemente, diariamente, entra por esse novo e vivo caminho consagrado pelo sangue de Jesus, e na presença de Deus, nós adquirimos força, poder, unção, né, para que nós possamos ter graça de seguir em frente e nos fortalecermos mutuamente na nossa comunhão. Haverá pontos difíceis no caminho? Sim. Momentos de aperto? Certamente. Não é? Talvez lugares escorregadios para andar por eles? Sim. Mas Cristo vai sempre estender a mão e nos ajudar a seguir por esse caminho. Meus irmãos, não há nada que possa nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte. É uma segurança e uma garantia que nós temos. Então, nós temos todos os motivos para guardar a esperança e manter firme a nossa confissão, perseverando sempre, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, sabendo que nós fomos salvos em esperança, e ainda que por um breve tempo nós tenhamos que enfrentar situações difíceis e gemer, o apóstolo Paulo também nos assegura que o Espírito Santo geme conosco e nos leva diante de Deus em intercessão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Gostaria de terminar com uma canção. Vocês têm como a gente encontrar a música ali agora? Demora muito para a gente fazer isso? O nome da música é Tempo, Josué Rodrigues. Para a gente cantar essa canção, tem a ver com o nosso texto, tem a ver com o momento que a gente está vivendo. E depois nós vamos orar, vamos pedir a Deus que possa aplicar a sua palavra aos nossos corações e que o próximo ano seja um tempo especial para nós, não porque ele será um tempo tão diferente do que foi até aqui no sentido de novidades triviais, coisas corriqueiras dessa vida, mas um tempo novo com Deus para nós. Um tempo de um novo relacionamento com Deus, tempo de uma nova paixão pelo Senhor, pela sua obra, pelas coisas do alto, pela palavra de Deus. E certamente isso trará crescimento, fortalecimento, graça e sustento para nós em cada situação que vivermos. Glória a Deus.
Ficar de pé, irmãos. Não sei quantos conhecem essa canção. Se você conhecer, já pode ajudar a gente. Vão-se os anos, vão-se as eras, morre a planta, murcha a flor, passa o gozo, foge o riso, mas eternas do Senhor. Tudo passa nesta vida, alegria de sabor, tudo foge como a sombra, tudo foge para o amor. Tempo que vai passando, vai levando a minha dor. Tempo que vem chegando, mas a alegria do meu Senhor. Tempo que vai passando, vai levando a minha dor. Porque cada dia que passa se aproxima o dia glorioso do nosso encontro com Cristo. Deus, cada ano que passa, cada tempo, ó Deus, que vai sendo levado
esquecimento. Aproxima-nos, ó Deus, daquele grande e glorioso dia. Bendito seja o teu nome, porque nós vivemos com essa viva esperança, ó Deus, estampada no nosso peito, no nosso coração, na nossa alma. Não olhamos para o futuro, Senhor, com medo, mas com confiança. Olhamos com temor e tremor de Ti, Senhor, porque Tu és um Deus temível, mas também Tu és um Deus de amor, um Deus de graça, de bondade. Nós queremos viver, Senhor, baseados na bondade, não no medo. Queremos viver confiantes na graça e não, ó Deus, na terrível consequência de uma vida apartada de Ti e dos Teus propósitos. Portanto, Senhor, dá-nos um coração verdadeiramente convertido, transformado, uma alma, Senhor, consciente do seu compromisso para contigo, não com base no nosso poder, na nossa capacidade, mas naquilo que Cristo já conquistou por nós. Pelo fato de Ele ter nos oferecido a sua graça, a sua bondade, o seu cuidado, a substituição, Senhor, quando nós deveríamos sofrer o castigo, ó Deus, e as consequências da Tua ira contra o pecado. Mas tudo isso foi derramado sobre o Teu Filho, para que nós fosse derramado somente o Teu amor, a Tua graça e a Tua bondade. Bendito seja o Teu nome, Senhor. O Senhor nos encoraje, para que em cada tempo, independente das circunstâncias, dos problemas, das adversidades que podem sobrevir a nós, que nós possamos viver confiantes, que a confiança jamais se aparte do nosso coração e a esperança seja a nossa companheira em cada momento desafiador da nossa jornada, que nós sempre estejamos firmados na promessa do Senhor, na Tua palavra, na Tua fidelidade, na expectativa, Senhor, de recebermos a herança que nos está proposta, sabendo que os bens que estão reservados para nós são um patrimônio durável, eterno. Bendito seja o Teu nome. Nós te adoramos, nós te celebramos e pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê consciência plena, ó Deus, e disposição sempre favorável à busca de uma vida de comunhão mais intensa, mais profunda contigo, de tal maneira que nós sejamos capacitados a nos encorajar mutuamente uns aos outros no tempo da adversidade, para que sigamos juntos, para, ó Deus, o grande prêmio que nos espera no final da jornada. Nós oramos assim, com gratidão, entregando as nossas vidas a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos